Olá, meu nome é Débora Bonen, sou nutricionista clínica, mestre em educação em diabetes e estou aqui hoje para responder a pergunta do quiz. Você tem dificuldade de fazer a contagem de carboidrato de pipoca em casa ou no cinema? Geralmente a gente tem um desafio à parte em relação à pipoca, né? Porque muitas vezes a gente coloca a pipoca dentro de uma bacia e todo mundo come pegando dentro dessa bacia. E para fazer a contagem de carboidrato de forma correta, a gente precisa saber, né, o tamanho da porção que a gente ingeriu, a quantidade de pipoca que a gente ingeriu. E muitas vezes isso se perde quando a gente coloca numa bacia ou num balde, quando a gente come pipoca no cinema. Então eu convido vocês a fazer uma pequena oficina comigo para a gente entender melhor como quantificar a pipoca e os carboidratos da mesma. Vamos comigo? Bom, continuando o vídeo, nós temos aqui alguns recipientes com pipoca e sem pipoca, uma balancinha, um manual de contagem de carboidrato para a gente ver quanto que tem na pipoca e rótulos de milho de pipoca e o milho de pipoca de micro-ondas. A gente vai comparar e a gente vai ter uma ideia melhor de quanto que a gente está comendo. Bom, primeiramente nós precisamos de saber quanto de carboidrato tem na pipoca, olhando o manual de contagem de carboidrato ou o rótulo dos alimentos. Aqui no manual de contagem de carboidrato está dizendo que a pipoca salgada, ela em um saco pequeno, que é aquele saco geralmente de festinha, né, de criança, que equivale a mais ou menos uma xícara, tem 15 gramas de peso e 8 gramas de carboidrato. Então é mais ou menos 8 gramas de carboidrato um saquinho pequeno de pipoca. Com essa quantidade, a gente já tem uma noção de que a gente pode também fazer de acordo com a quantidade de xícaras que a gente come, a gente pode fazer os cálculos. Mas é importante que a gente coloque, né, por exemplo, a nossa porção em um recipiente. Pode colocar lá dentro, por exemplo, 2 xícaras, que equivaleria a mais ou menos 16 gramas de carboidrato, ou 3 xícaras, 24 gramas de carboidrato. Então a gente teria que porcionar a quantidade de xícaras que a gente está utilizando nessa porção e nessa kombucha. Uma das formas é essa. Outra forma que a gente pode fazer é pesar a quantidade de pipoca que a gente coloca dentro da nossa kombucha. É importante separar a nossa quantidade para a gente saber quanto a contagem de carboidrato correta que a gente está ingerindo na pipoca, para ajustar da forma correta a dose da insulina para quem faz a contagem de carboidrato ajustando dose de insulina. Então, por exemplo, se eu encher toda a minha kombucha de pipoca, eu pesando ela, tarando a porção da vasilha, a gente consegue entender que aqui tem 21 gramas de carboidrato. Desculpa, 21 gramas de peso. Esses 21 gramas de peso, nós podemos fazer a regra de 3 para saber quanto de carboidrato tem nessa porção de pipoca que eu vou comer, tá? A gente pode verificar também nos rótulos das pipocas, tanto do milho de pipoqueira quanto do micro-ondas, a pipoca de micro-ondas. A informação nutricional é muito parecida. Ela descreve que uma xícara de pipoca tem 25 gramas de peso, tem 14 gramas de carboidrato. A gente percebe que tem um pouco uma divergência, né, de peso de cada rótulo. Essa aqui fala 25 gramas de peso numa xícara de pipoca, o manual já fala 15 gramas de peso. Alguns outros manuais também têm umas divergências, mas realmente o importante é que você tenha um tamanho da porção treinando o olho, pesando o seu alimento e fazendo os seus cálculos. Então seguiu o manual de contagem de carboidrato que você confia, você coloca o peso do alimento na sua kombucha, né? Coloca o alimento e pesa a quantidade que você está ingerindo. É muito importante também não cair em alguns erros, principalmente milho de pipoca. Para pipoqueira, ele pode ter a informação nutricional em alimento cru, né, no milho cru. Então, geralmente, se tiver escrito porção de 25 gramas, ou que seria uma colher de sopa e meia, a gente não pode confiar nessa medida caseira, porque realmente uma colher de sopa e meia não é a quantidade a ser ingerida, é a quantidade de milho de pipoca. Tá? Então é importante a gente verificar sempre esse tipo de coisa. Quando está em xícara, geralmente é realmente a pipoca já estourada, certo?
Um desafio ainda maior é quando a gente vai comer pipoca realmente no cinema, porque como pesar essa pipoca se a gente está dentro do cinema, né? Então, uma dica também é que alguns cinemas já têm a tabela nutricional própria, como o Cinemark, vocês podem olhar inclusive na internet, está disponível. Vou deixar uma tabela depois desse vídeo para vocês verem. Tem a discriminação de cada tipo de pipoca, salgada, doce, com caramelo e quais são os tamanhos. Tamanho saco pequeno, médio, grande ou balde pequeno, grande. Então é interessante que a gente já tenha uma noção de quantas pessoas, né, vão comer juntos e que a gente faça essa divisão de forma, é claro que acaba sendo um pouco estimada, mas a gente consegue ter uma ideia melhor de quanto de carboidrato a gente está comendo nos baldes de pipoca, ok? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, passe para alguém que você conhece que tem diabetes, que é importante saber como contar melhor o carboidrato. Estamos à disposição para as dúvidas. Um abraço!